Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou com muita saudade de todos. E a história de hoje parece uma história meio fora de época, né? Nós vamos ouvir sobre o nascimento de Jesus. Mas antes da história, vamos fazer oração. Querido Pai do céu, como é bom estarmos aqui para ouvir a Tua palavra. Queremos pedir o Teu perdão. Derrama a Tua bênção sobre nós para que os nossos corações se encham do Teu amor. Envia o Teu Espírito Santo para que confiemos sempre em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o nascimento de Jesus. Vamos lembrar que nas histórias anteriores a gente viu a promessa de Deus lá no Jardim do Éden para o Adão e Eva que haviam desobedecido a Deus e agora eles estavam precisando de um Salvador. Aí na outra história vimos que Moisés pediu ao povo, orientado por Deus, para matar um cordeiro e passar o sangue do cordeiro no batente da porta, porque naquela noite Deus iria castigar os egípcios com a morte do filho mais velho. O sangue daquele cordeiro salvou todas as famílias do povo de Israel e nenhum filho morreu. Agora Deus está providenciando a vinda do Salvador. Talvez tenha se passado 3, 4 mil anos depois do Adão e Eva terem desobedecido a Deus. Vamos perceber que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E como é que Deus iria mandar esse Salvador? Deus escolheu uma moça lá de Nazaré, chamada Maria, mandou um anjo avisar a ela que ela seria a mãe do Filho de Deus. Ou seja, Deus iria mandar Jesus, que vivia no céu, que é Deus, ser uma pessoa e precisava de uma mamãe. E a Maria era noiva de José, e o José então se tornou o pai de Jesus aqui nesse mundo. Mas na Bíblia tem uma coisa estranha. Dizia que o Salvador iria nascer numa cidade chamada Belém. E para a Maria e José que moravam em Nazaré, talvez isso nem tenha passado pela cabeça deles. Eles conheciam a Bíblia. E aí acontece que a Maria estava grávida e veio uma ordem do imperador que governava toda aquela região da Galileia, da Judéia, como eu quero mostrar aqui nesse mapinha que está na história seguinte aqui do livro de vocês. Aqui, eles moravam em Nazaré e eles iam precisar viajar até Belém. Como assim? Que motivo eles teriam para ir até Belém? Isso dava mais ou menos assim, de 150 a 190 quilômetros. Imaginem naquela época viajar a pé. Mas vamos ver como é que foi a providência de Deus para eles chegarem a Belém. Então, o imperador daquela região decidiu que queria contar as pessoas que ele governava. E ele mandou um decreto dizendo que todo mundo devia se alistar na terra dos seus antepassados. O José era descendente do rei Davi, portanto ele devia ir a Belém. Aí está explicado então como é que Deus providenciou a ida do José e da Maria de Nazaré até Belém para se cumprir o que dizia já na Bíblia, no Antigo Testamento, que o Salvador iria nascer em Belém. Então, José falou com Maria: vamos até Belém porque precisamos fazer o recenseamento que o imperador determinou.
E a Maria estava no final da gravidez. E viajar talvez uma semana a pé ou com um jumento não seria fácil. A Maria certamente já previu que o seu bebê nasceria nesses dias em que ela estaria em outro lugar. E aí foram de Nazaré até Belém. Eram muitas pessoas que também deviam ir até Belém. E lá foram eles, a pé ou de jumento, quase uma semana viajando, passando por lugares difíceis, cumprindo a ordem do imperador. Até que, enfim, eles avistam Belém e chegam lá. Bom, Belém era uma vila pequena, não havia hotéis ou coisas assim. Havia hospedarias, lugar para passar a noite, fazer uma refeição. Então, ao chegarem ali depois de tantos dias de viagem, foram procurar uma hospedaria. Mas Belém estava cheinha de gente. Eram muitas pessoas vindo de vários lugares para fazer o recenseamento. E, infelizmente, não tinha lugar nessa hospedaria. E o único lugar que José conseguiu foi uma estrebaria. Estrebaria é o lugar onde os animais dormem. Uma gruta ou um galpãozinho, alguma coisa onde se guardavam os alimentos, o feno, o pasto seco para os animais. Ali José e Maria se acomodaram. E aí a gente pensa assim, mas será que lá naquela hospedaria ninguém teve alguma ideia para dar para o José e para Maria? Pensem vocês assim, ó. Se fosse hoje, se na casa de vocês tivesse muita gente e chegasse José e Maria de um lugar bem longe, pedisse um lugar, ela grávida, quase nascendo o bebê, o que vocês acham que ia acontecer ali na casa de vocês? Será que os pais iam dizer assim, não tem lugar? Eu acredito que alguém ia dizer, não, eu dou espaço aqui, pelo menos para a senhora que está grávida ali. Não é assim? Eu acho que podia acontecer, mas naquele tempo ninguém falou isso. Por quê? Porque era para acontecer assim. O Filho de Deus ia nascer humilde, pobre. Era para ser assim. No meio dos animais, ali Jesus nasceu. O dono do mundo, que vivia no céu, poderoso, se submete a nascer numa estrebaria, cheirando mal, onde os animais viviam. Que plano de Deus estranho, né? E naqueles dias, então, nasceu Jesus. O Filho de Deus nasceu pobre numa estrebaria. Desde que Adão e Eva desobedeceram a Deus, esse plano foi feito. Para que todos pudessem ser salvos. Há poucos dias nós vivemos o tempo da Páscoa, em que esse bebê Jesus cresceu, ensinou as pessoas sobre a sua missão aqui nesse mundo, falou que era o Salvador. Alguns não acreditaram e chegaram ao ponto de matar o Filho de Deus. Mas essa morte tinha que acontecer. Só que Jesus, sendo Deus também,
ele ressuscitou. E aí o plano de Deus ficou prontinho. As pessoas que creem, que confiam em Jesus, podem ser salvas. Que coisa maravilhosa! Esse é o tamanho do amor de Deus pela humanidade. Entregou o seu próprio Filho para ser o Salvador das pessoas. Nós temos que agradecer muito a Deus por isso que Ele fez por nós. E nós nem merecemos, nós continuamos fazendo coisas erradas. Mas vamos lembrar disso, que o plano de Deus foi por amor às pessoas, para que elas não se perdessem, para que elas não sofressem a morte eterna lá no inferno por causa dos seus pecados. Que maravilha, né? Deus é tão bom e Deus nos ama tanto. Certo? Um beijão para todos. Até!